Olá, meus amores, bom dia. Vamos começar a nossa aulinha hoje falando sobre verbos, né? Coisa que vocês já viram bastante aí, no terceiro, no quarto ano, mas como a tia sempre fala, esse quinto ano é um ano de relembrar muito do que a gente já viu até agora, tá? Então, eu vou fazer a leitura com vocês do livro e vocês vão acompanhando junto comigo. Essa leitura ela vai começar na página 101, tá bom? Verbos. Observe as frases a seguir. Marquinhos caiu na calçada. Papai bebe o suco e mamãe corta o bolo. As palavras caiu, bebe e corta são verbos que indicam ação, movimento. Estão indicando que alguma coisa ali aconteceu. Alguma ação aconteceu. Caiu, bebe e corta. Luana está alegre. O cachorro é valente. As palavras está e é são verbos que indicam estado. Se os outros estavam indicando a ação, uma coisa que estava acontecendo, o está e o é estão indicando o estado, estão indicando que é aquilo ali, tá? Outro exemplo. Há muitos anos não chovia, ventava muito. Chovia e ventava são verbos que indicam fenômenos da natureza, tá? Vento e chuva são fenômenos da natureza. O verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. A gente viu os três exemplos aí, um para cada, né? Que indica ação. A gente viu caiu, bebe e corta. Ação, coisas que aconteceram. Estado, que está dizendo que é. Está e é. E fenômeno da natureza, chovia e ventava, tá? Aí o verbo ele também tem três tempos. E aí o livro também diz presente, que é o hoje, que indica a ação que está acontecendo agora, no hoje, no presente. Aí ele dá um exemplo, que é o mamãe corta o bolo. Corta o bolo, está cortando o bolo agora, no presente, no tempo que a gente está. Passado ou pretérito, que indica o ontem, que indica algo que já aconteceu, tá? Aí ele usa o mesmo exemplo, mas no passado. Mamãe cortou o bolo, né? Cortou, já aconteceu. E o futuro, que indica o amanhã, que é algo que ainda não aconteceu e vai acontecer, tá? Mamãe cortará o bolo. A mamãe ainda vai cortar o bolo. São três os modos do verbo. Veja a seguir. Além dos tempos verbais, né, que é o passado, presente e futuro, também tem três modos. Vamos lá. Indicativo, que é o que indica certeza, tá? Exemplo, cortei o bolo. Estou dizendo com certeza que cortei o bolo foi cortado. Subjuntivo, indica incerteza, possibilidade. Exemplo, se você cortasse o bolo, poderia comê-lo. Ou seja, está mostrando aí uma possibilidade. Se você cortasse, você poderia comer. Não é algo que aconteceu com certeza, é algo que eu estou mostrando uma possibilidade que pode acontecer. E o imperativo, que indica uma ordem ou um pedido. Exemplo, mãe, corte o bolo para mim, por favor. Aqui ele está fazendo um pedido para a mãe, para que ela corte o bolo para ele, tá? Esse é classificado como imperativo. Aí também existem três conjugações do verbo. E aí a gente vai começar a ver a primeira. Perdão, a gente vai ver as três, tá bom? O livro vai falar aqui rapidamente das três e depois ele vai falar uma por uma, tá? Então a gente vai falar aqui de forma geral primeiro. Primeira, terminada em ar. Exemplos: cortar, andar, pular. São essas palavrinhas, esses verbos que terminam em ar. A segunda conjugação termina em er, tá? Ler, escrever, por exemplo. Finalzinho é R. E a terceira é terminada em ir, como ir, partir, subir, rir, tá? Terminadas com IR, né? E essas são as formas nominais do verbo. Infinitivo, exemplo, conversar.
Gerúndio, exemplo, conversando. E particípio, exemplo, conversado. Bom, infinitivo, conversar. Indica uma ação aí que ainda não aconteceu. Conversar, vou conversar, iremos conversar, quero conversar. Ainda não aconteceu. O gerúndio é conversando, se trata do que está acontecendo. Estamos conversando, eles estão conversando, está acontecendo. E o particípio, conversado, que se trata aí de algo que já aconteceu, tá? Estamos conversando? Estamos conversados? Esse assunto já foi conversado, tá? Algo que já aconteceu. Deixa eu tirar aqui o tempinho da frente. A terminação varia de acordo com as pessoas do verbo. Aí você já conhece aí as pessoas, né? Que é o eu, tu, ele, nós, eles, vós, tá? Aqui até trocou, né? Aí eu corto, tu cortas, ele corta, nós cortamos, eles cortam e vós cortais, tá? O livro está trabalhando sempre com a mesma palavrinha aí, ou corta ou conversa, tá? Para a gente ter mais exemplos, não confundir nossa cabecinha. Aí ele vai falar das três pessoas, né? Do verbo, a gente sabe que tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular e a do plural. A primeira pessoa é sempre quem fala, e a primeira pessoa do singular é o eu, e a primeira pessoa do plural, o nós. A segunda pessoa é quem ouve, segunda pessoa do singular, tu, e do plural, vós. E a terceira pessoa é de quem se fala, no singular, ele ou ela, e no plural, eles ou elas, tá? Isso aí vocês já estão cansadinhos de saber. Aí, na página seguinte, que é a página 102, ele vai estar falando especificamente da primeira, dos verbos da primeira conjugação, né? Lembram qual é a primeira conjugação? Que termina em AR, tá? Como cortar, andar, pular. Aí, ele pegou a palavra cantar e ele tá conjugando aí a palavra cantar no presente, no pretérito imperfeito, no pretérito perfeito, em todas as pessoas, né? No eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? E ele vai fazer isso com o indicativo, com a forma indicativa, com a forma subjuntiva, imperativa, formas nominais. Vai fazer isso com todos essas questões aí do verbo, tá? Que nós já lemos. E aí eu não coloquei todas as imagens aqui, mas vocês vão fazer a leitura na página 102, tá bom? Aí vai ter um exercício na página 103, exercício 1 e 2, que é molinho, molinho, molinho. Complete estas frases com o verbo amar no presente do indicativo, tá? Aí aqui, por exemplo, a gente tem o exemplo da palavra cantar no presente, ó, presente do indicativo. Aí vocês vão fazer a mesma coisa nessa atividade 1, só que com a palavra amar, tá bom? Vai fazendo o mesmo modelo que tá aqui mostrando esse quadrinho. E a 2 vai completar as frases com o verbo entre parênteses no tempo indicado. A letra A, por exemplo, ele quer o verbo acordar no pretérito perfeito do indicativo, tá? Ó, o pretérito perfeito aqui. Qual que vai se encaixar melhor na frase? Dá uma olhadinha lá e completa, tá bom? Agora a gente vai para o verbo... Já tinha até passado. Para a segunda conjugação, que são, o que ele falou? Terminados em ER. Vamos lá. Observe, Lia está colhendo flores. Mamãe lê o jornal. Daniela escreve a carta. Então, os verbos são colher, ó, de colhendo flores, ler, de ler o jornal, e escrever, de escreve a carta. São verbos da segunda conjugação, porque o infinitivo termina em er, tá? Aí ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com o da primeira conjugação. Botar o quadrinho aí com todas as conjugações, tá? Tanto no indicativo, imperativo, subjuntivo, formas nominais, tá bom? Fazer a mesma coisa com os verbos da segunda conjugação. Aí lá na página 104, né? Vai ter a atividade 1. Aprendendo um pouco mais. Circule os adjetivos... Ah, não, perdão. Isso aqui tem a ver com o texto. Desculpa. É na página 105 mesmo. Atividade 1, lá no finalzinho. Reescreva as frases trocando o tempo dos verbos do presente do indicativo para o pretérito perfeito do indicativo. Ou seja, as frases aí,
elas estão no presente do indicativo e quer que você coloque no pretérito perfeito do indicativo. Olha o exemplo aqui. Indicativo está aqui e o pretérito perfeito está aqui. Então, ó, o verbo na letra A, eu como o bolo. Qual é o verbo? Como. Como que eu coloco o como no pretérito perfeito do indicativo? Dá uma olhadinha aqui no exemplo, ó. Eu como. O eu, como que eu conjugo eu como no pretérito perfeito? Dá uma olhadinha e faz lá. Letra A e B, tá bom? Aí, vamos lá na página 107, que tem mais atividades, tá bom? Organize 107, atividade 1, em aprendendo um pouco mais. Organize os verbos no quadro de acordo com a conjugação a que pertencem. Então, vai ter esse quadrinho roxinho aí embaixo com várias palavras. Mudar, receber, ouvir, falar. Vocês vão olhar esses verbos e vocês vão classificar eles como primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Lembrando que, vamos voltar, a primeira conjugação, os verbos terminam em AR, a segunda em ER e a terceira em IR, tá? Então, é AR, ER e IR. Vocês vão classificar lá de acordo com as conjugações, tá bom? Número 2. Complete as frases com os verbos entre parênteses no tempo adequado, tá? Aí, por exemplo, a letra A. Ontem eu, tananana, uma tartaruga. O verbo entre parênteses é o ver, tá? Então, qual verbo vai se encaixar melhor? Ontem eu ver uma tartaruga? Ontem eu viu uma tartaruga? Ontem eu vi uma tartaruga? Qual verbo, qual variação aí do verbo ver vai se encaixar melhor aí na letra A, tá bom? Na 3, complete as frases com verbos no presente do indicativo, tá? Aí vai olhar lá os exemplos de presente do indicativo. Aqui a gente vai ter os exemplos da segunda conjugação. Aqui a gente tem da primeira conjugação, vai ter da terceira também mais à frente, tá bom? É só olhar os exemplos e fazer as atividades. Aí no finalzinho da página 107 a gente vai ter aí os verbos da terceira conjugação, tá? Que a gente já viu que são os verbos que terminam em IR. Observe as frases a seguir. O garoto abriu a janela. Paulinho subiu no palco. Cláudia vai repartir as balas. Abrir, de abriu a janela, subir, de subiu no palco, e repartir, de repartir as balas, são verbos da terceira conjugação, porque o infinitivo termina em IR, ir, tá? Aí ele vai fazer a mesma coisa, vai colocar aí o verbo no indicativo, no imperativo, no subjuntivo, formas nominais, na primeira, segunda, terceira, na pessoa, e vai fazer isso aí com a palavra partir, tá bom? Vocês vão ler e vai fazer a atividade 1 aí da página 109. Encontre no quadro 4 verbos da terceira conjugação no quadro a seguir. Ou seja, vai olhar nesse quadrinho roxinho aí as palavras e vai encontrar 4 verbos da terceira conjugação. Ou seja, 4 verbos que terminem em ir. Por quê? Porque a terceira conjugação termina em IR. E a número 2, escreva a pessoa, o tempo e o modo dos verbos destacados, tá bom? Então, aí a letra A, subiremos a escada. Subiremos. Está em primeira pessoa, segunda pessoa, é do plural, é do singular? E qual que é o modo desse verbo? Se ele é indicativo, imperativo, subjuntivo, tá? Utilize esses quadrinhos que o livro colocou como exemplo, faz a leitura, que não é nada muito difícil não, tá? É só olhar os exemplos que fica bem molinho. E 3, indique a pessoa, o tempo e o modo do verbo. É a mesma coisa. Só aí não tem uma frase, né? Tá o verbo, né? Produza. Você vai dizer se tá em primeira, segunda pessoa, terceira pessoa, do plural ou do singular. E qual é o tempo? Se é presente, se é presente no indicativo, se é imperativo afirmativo, tá bom? Vai olhando os exemplos e vocês vão conseguir fazer as atividades muito bem. Aí, na página 109 também, vai ter uma historinha em quadrinho, né? Tem aí o início de uma historinha em quadrinho. Vocês vão olhar só esse primeiro quadrinho aí da página 109 e vão responder as questões, a questão 1, né? Letra A, B e C, sobre esse quadrinho. Isso aí, esse primeiro olhar é o que vocês acharam, que vocês identificaram, tá? O que chamou a atenção do Cebolinha aí nesse quadrinho? Por que ele tá falando esse uau? O que chamou a atenção dele? Né? Por que você acha que ele ficou feliz ao encontrar aquela toalha? Que ele tá olhando para a toalha e falando esse uau.
Isso é a opinião de vocês, tá bom? E o que as expressões faciais de Cebolinha e de sua mãe indicam? Olhando para a carinha de Cebolinha da mãe dele, o que você acha que eles estão pensando? Aí, depois dentro da página 110, vai ter a tirinha completa, vocês vão fazer a leitura, uma tirinha bem legal de Cebolinha, e vão responder as questões de 1 a 6 na página 111, que tem a ver com essa tirinha, tá bom? Aí vocês já vão prestar um pouquinho mais atenção na leitura da tirinha, nas carinhas, né, que eles estão fazendo na tirinha, para poder responder de acordo com a historinha aí, tá bom? Beijinhos, bom dia e qualquer coisa pode me mandar mensagem.